Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 179ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada por um coro combinado dos Institutos de Religião da área de Salt Lake. Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Esta tarde, a segunda sessão da 179ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Uchtdorf, a dirija. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e àqueles que participam por meio da televisão, do rádio ou pela internet, e aos muitos que se encontram nas sedes de estaca localizadas em diferentes partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado dos Institutos de Religião da área Salt Lake, sob a regência de Richard T. Decker e Stephen P. Shank, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Vem, ó Dia Prometido. A oração de abertura será feita pelo elder Spencer J. Conde, dos 70.
Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants. E em presença de teus servos ungidos, profetas, videntes e reveladores, a quem apoiamos com todo o nosso coração. Pedimos, Pai, que nos abençoe ao ouvirmos, para que nossas mentes e corações possam estar em sintonia e que seja um momento de inspiração e revelação, um tempo de cura, um tempo de reconciliação e rededicação de nossas vidas, rededicando nossas vidas à construção de Teu reino em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir just sang O coro apresentou o hino
Ó vem, Supremo Rei. O presidente Monson pediu-me que lhes apresente as autoridades gerais, os 70 diárias e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para seu voto de apoio. O irmão Robert W. Cantwell, diretor-gerente do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá em seguida o relatório do Departamento de Auditoria da Igreja. Ele será seguido pelo irmão Brooke P. Hale, secretário da primeira presidência, que apresentará o relatório estatístico da Igreja referente ao ano de 2008. Irmãos e irmãs, é proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Benyon Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard D. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos o elder Neil L. Anderson como membro da presidência do Quórum dos 70. Os que quiserem nos acompanhar num voto especial de agradecimento, queiram manifestar-se. É proposto que desobriguemos os seguintes como 70 diária a partir de 1º de maio de 2009. Gutenberg Amorim, Wilford W. Anderson, Koichi Aoyagi, José Eboza, J. Lynn Branchley, John J. Chipman, Yoon Hwan Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. da Silva, James Dunlap, David W. Eka, E. Lee Anse, Eduardo E. Fernando, Luiz C. França, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Pita F. Rupoati, Toru Rota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Ali, Yang Huan Lee, Alfredo Eliton Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander A. Nunes, Russell T. Osgoodthorpe, Adilson de Paula Parrella, Pedro J. Penha, Errol S. Fippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tefan e Alan Young. Os que quiserem nos acompanhar no agradecimento a esses irmãos por seu excelente serviço, queiram manifestar-se. É proposto que desobriguemos os irmãos A. Roger Merrill, Daniel K. Judd e William D. Oswald como a presidência geral da escola dominical. Também é proposto que desobriguemos os irmãos Charles Dahlquist, Dean R. Burgess e Michael A. Snyder como a presidência geral dos rapazes. Também desobrigamos todos os membros das juntas gerais da escola dominical e dos rapazes. Todos os que queiram acompanhar-nos no agradecimento pelo serviço prestado por esses irmãos, queiram manifestar-se. É proposto que apoiemos o elder Donald L. Hallstrom como membro da presidência do Quórum dos 70. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem,
manifestem-se. É proposto que apoiemos como novos membros do primeiro Quórum dos 70, Mervyn B. Arnold, Yoon Hwan Choi, Brent H. Nilsson, Dale G. Renland, Michael T. Ringwood e Joseph W. Citati. E como novos membros do segundo Quórum dos 70, Wilford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Bruce A. Carson, Bradley D. Foster, James B. Martino, Kent F. Richards e Gregory A. Schweitzer. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes como novos 70s de área: Manuel M. Agustin, Vitor A. Asconavieta, Juan C. Ávila, Duk Su Bai, Danny C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Junot, Larry S. Keisher, Von G. Keach, Katsumi Kuzumi, Germain Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesser, Paulo C. Loureiro, Stephen J. Lund, Dmitry Marchenko, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Freebody A. Mansa, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, Hikoin O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Manfred Schutze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Jack D. Ward e Randy W. Wilkinson. Todos a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, é proposto que apoiemos Russell Trent Augusthorpe como novo presidente-geral da Escola Dominical, com David Merrill McConkie como primeiro conselheiro e Matthew Odson Richardson como segundo conselheiro. É também proposto que apoiemos David Leroy Beck como novo presidente-geral dos rapazes, com Larry Minor Gibson como primeiro conselheiro, Adrian Uchoa Quintana como segundo conselheiro. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70s de área e a presidente-geral das auxiliares como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Presidente Monson, pelo que pude observar, o voto no centro de conferências foi unânime a favor do que foi proposto. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu voto de apoio e por sua fé, dedicação e suas orações. Convidamos o Elder Hallstrom, os recém-chamados membros dos 70s e as novas presidências da Escola Dominical e dos Rapazes para assumirem seus lugares no púlpito. Vai ser uma longa caminhada. Fazemos a todos bem-vindos, principalmente Elder Anderson, que tornou-se o apóstolo de número 97 nesta dispensação. Como sabem, o chamado dos apóstolos retorna ao próprio Senhor Jesus Cristo, e que os 12 e os 70s que deverão ser chamados pelos apóstolos. Ouviremos agora os elders M. Russell Ballard e Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. I am neither. Eu também não.
to the First Presidency of the A Church of primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Prezados irmãos, como prescrito por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho sobre a disposição dos dízimos autoriza o dispêndio dos fundos da Igreja. Esse conselho é composto pela primeira presidência, pelo quórum dos 12 apóstolos e pelo bispado presidente. Esse conselho aprova os orçamentos dos departamentos e das operações da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desse fundo de acordo com os orçamentos aprovados e segundo as normas e procedimentos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja tem acesso a todos os registros e sistemas necessários para avaliar a adequação dos controles de recebimentos e das despesas de fundos, bem como para a proteção dos recursos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja realiza seu trabalho independentemente de todos os outros departamentos e as operações da Igreja, e sua equipe consiste de contadores públicos, credenciados, auditores internos credenciados, auditores de sistemas de informações credenciados e outros profissionais credenciados. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que, sob todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2008 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis, com os orçamentos aprovados e com as normas e os procedimentos da Igreja. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja. Robert W. Cantwell, diretor-gerente. Irmãos e irmãs, a primeira presidência emitiu o seguinte relatório quanto ao crescimento e à atividade da Igreja até 31 de dezembro de 2008. Número de estacas, 2.818. Missões, 348. Distritos, 622. Alas e ramos, 28.109. Número de membros da Igreja, 13.508.509. Registro de novas crianças, 123.502. Conversos batizados, 265.593. Número de missionários de tempo integral, 52.494. 4 templos foram dedicados em 2008. Templos de Rexburg, Idaho, Curitiba, Brasil, Cidade do Panamá, Panamá e Twin Falls, Idaho. Um templo, o Templo da Cidade do México, foi rededicado em 2008. Número total de templos em funcionamento até 31 de dezembro é de 128. Membros preeminentes da Igreja falecidos desde abril passado. Elder Joseph B. Wirtling, do Quórum dos 12 Apóstolos. Sister Ella Thornton Evans, viúva do Elder Richard L. Evans, do Quórum dos 12 Apóstolos. Elder J. Thomas Fyans, autoridade geral emérita. Elder Douglas H. Smith, ex-membro dos 70. Sister Harriet Barbara Washburn, esposa do Elder J. Ballard Washburn, ex-membro dos 70. E o irmão Daniel L. H. Ludlow, ex-diretor do Departamento de Correlação da Igreja e editor-chefe da Encyclopedia of Mormonism. Brothers and sisters, as I mentioned before, Irmãs, como ouviremos agora Elder M. Russell Ballard e Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. Vivemos numa época fascinante e às vezes confusa. Outro dia comentei com um dos meus netos que ia revisar o texto do meu discurso para a conferência geral. Pela expressão do rosto, percebi que ele ficou confuso. Você vai enviar seu discurso por e-mail? Perguntou ele. Achei que você tivesse que fazê-lo pessoalmente do centro de conferências. Embora para alguns seja
seja mais fácil enviar o discurso, sou grato pela oportunidade de falar a vocês hoje, porque tenho uma mensagem que julgo ser importante para aquele meu neto, bem como para meus outros netos e para toda a juventude da igreja. Há anos, quando eu tinha uma empresa, aprendi uma lição que me custou muito caro, porque não ouvi com atenção o conselho do meu pai. Nem tampouco atentei para os sussurros do Espírito, dando-me a orientação do Pai Celestial. Meu pai e eu trabalhávamos no ramo automobilístico e a companhia Ford Motor estava procurando distribuidores para vender sua nova linha de carros. Os executivos da Ford convidaram meu pai e a mim para uma exposição de pré-estreia do que eles achavam que seria um produto de sucesso espetacular. Quando vimos os carros, meu pai, que tinha mais de 35 anos de experiência no negócio, aconselhou-me a não entrar como distribuidor. Mas o pessoal da Ford foi muito persuasivo e decidi tornar-me o primeiro distribuidor do Edsel em Salt Lake City. De fato, fui o último. Se vocês não sabem o que é um Edsel, perguntem ao seu avô. Ele vai lhes contar. O Edsel foi um fiasco de vendas. Vejam que há uma grande lição para todos nessa experiência. Quando vocês estão dispostos a ouvir e aprender, alguns dos ensinamentos mais significativos da vida vêm daqueles que viveram antes de vocês. Eles trilharam o caminho que vocês estão trilhando e passaram por muitas das coisas que vocês estão passando. Se vocês os ouvirem e seguirem seus conselhos, eles vão ajudá-los a fazer escolhas que vão beneficiá-los e trazer-lhes bênçãos e também guiá-los para que não tomem decisões que possam destruí-los. Ao levarem em consideração seus pais e outros que nasceram antes de vocês, encontrarão exemplos de fé, compromisso, trabalho árduo, dedicação e sacrifício, que vocês deveriam esforçar-se por copiar. É difícil imaginar uma situação em que não valeria a pena considerar as experiências dos outros e aprender com elas. Muitas profissões exigem períodos de estágio, em que os futuros profissionais observam os veteranos mais tarimbados para aprender com os anos de experiência e com a sabedoria que eles acumularam. Os novatos nos esportes profissionais sentam-se no banco e aprendem observando os jogadores mais experientes. Os novos missionários trabalham com um companheiro sênior cuja experiência ajuda o novo missionário a aprender a maneira correta de servir ao Senhor de modo eficaz. Claro que há momentos em que não temos escolha, e só nos resta aventurar-nos sozinhos e fazer o melhor possível para resolver as coisas enquanto seguimos em frente. Por exemplo, não há muitos da minha geração cuja experiência seja útil quando se trata das tecnologias mais modernas. Quando temos problemas com a tecnologia moderna, devemos procurar alguém que saiba mais do que nós. O que geralmente significa perguntar a um de vocês, jovens. Minha mensagem e testemunho a vocês hoje, meus jovens amigos, é a de que, para as perguntas mais importantes de sua vida eterna, há respostas nas Escrituras e nas palavras e testemunhos dos apóstolos e profetas. O fato de essas palavras virem em grande parte de homens mais velhos, do passado e do presente, não as torna menos relevantes. Na verdade, faz com que suas palavras sejam ainda mais valiosas para vocês, porque vêm de pessoas que aprenderam muito durante anos de vida reta e justa. Há um ditado famoso atribuído a George Santayana. Provavelmente vocês já o ouviram. Os que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Na verdade, há muitas variações dessa citação, incluindo esta. Aqueles que não se lembram do passado são amaldiçoados com a sina de repeti-lo. Mas sejam quais forem os termos exatos, o significado é profundo. Há grandes lições a serem aprendidas com o passado. E vocês devem aprendê-las para que não esgotem suas forças espirituais, repetindo os erros e as más escolhas feitas anteriormente. Não é preciso ser santo dos últimos dias, não é preciso nem ser religioso
para ver o padrão que se repete na história da vida dos filhos de Deus, conforme registrado no Velho Testamento. Vemos repetir-se muitas e muitas vezes o ciclo da retidão e iniquidade. Da mesma forma, o livro de Mórmon registra que as civilizações antigas deste continente seguiram exatamente o mesmo padrão. Retidão seguida de prosperidade, seguida de conforto material, seguida de ambição, depois de orgulho, depois de iniquidade e colapso dos padrões morais, até que o povo atraía calamidades sobre si suficientes para levá-los à humildade, ao arrependimento e à mudança. No período relativamente pequeno dos anos que abrangem o Novo Testamento, o padrão histórico se repete. Dessa vez, as pessoas voltaram-se contra Cristo e seus apóstolos. E o colapso foi de tamanha proporção que ocorreu uma grande apostasia, levando a séculos de estagnação espiritual e ignorância, conhecidos como a Idade das Trevas. Agora preciso ser bastante claro a respeito desses períodos historicamente recorrentes de apostasia e a escuridão espiritual. Nosso Pai Celestial ama todos os seus filhos e quer que todos tenham as bênçãos do Evangelho dele em sua vida. A luz espiritual não se perde porque Deus vira as costas para seus filhos. Ela ocorre como resultado de seus filhos virarem as costas para ele coletivamente. A escuridão espiritual é uma consequência natural das más escolhas feitas por indivíduos, comunidades, países e civilizações inteiras. Isso tem sido provado inúmeras vezes no decorrer do tempo. Uma das grandes lições desse padrão histórico é a de que nossas escolhas, tanto individuais quanto coletivas, sem dúvida trazem consequências espirituais para nós e nossa posteridade. Em cada dispensação, o amoroso desejo que Deus tem de abençoar seus filhos manifesta-se na miraculosa restauração do Evangelho à Terra por meio de profetas vivos. A restauração do Evangelho pelo profeta Joseph Smith no início do século XIX é apenas o exemplo mais recente. Restaurações similares foram realizadas em épocas anteriores por profetas como Noé, Abraão, Moisés e, claro, o próprio Senhor Jesus Cristo. Aos 179 anos que se passaram desde que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi oficialmente organizada, foram extraordinários. Nunca na história documentada houve um período de progresso tão notável em termos de ciência e tecnologia. Esses avanços ajudaram a facilitar o crescimento e a expansão do Evangelho pelo mundo afora, mas também contribuíram para o aumento do materialismo e da autoindulgência, bem como para o declínio da moralidade. Vivemos em uma era na qual os padrões de bom gosto e decência em público estão sendo combatidos a tal ponto que não parece haver mais padrão nenhum. Os mandamentos de Deus têm sido atacados pelas ideias inconstantes do mundo que rejeitam totalmente a noção de certo e errado. Parece que certos grupos da sociedade geralmente desconfiam de qualquer pessoa que decida viver de acordo com uma crença religiosa. E quando pessoas de fé tentam alertar outras das possíveis consequências de suas escolhas pecaminosas, são escarnecidas e ridicularizadas, e seus ritos mais sagrados e os valores que tanto prezam são motivo de zombaria em público. Isso soa familiar, meus jovens irmãos e irmãs?
Vocês conseguem ver o padrão histórico emergir novamente, o padrão de retidão, seguido de prosperidade, seguido de conforto material, depois de ambição, seguida de orgulho, iniquidade e colapso dos padrões morais. O mesmo padrão que vimos repetir-se continuamente nas páginas do Velho e do Novo Testamentos, assim como do livro de Mórmon. Acima de tudo, que impacto terão as lições do passado nas escolhas pessoais que vocês fazem agora e nas que farão pelo resto de sua vida? A voz do Senhor é clara e inconfundível. Ele conhece vocês, Ele os ama, Ele quer que sejam eternamente felizes. Mas de acordo com o livre-arbítrio que receberam de Deus, a escolha é sua. Cada um tem que decidir por si mesmo se vai ignorar o passado e cair nos dolorosos erros e nas trágicas ciladas das quais as gerações anteriores foram vítimas, sofrendo por si mesmos as devastadoras consequências das más escolhas. Como a vida de vocês será muito melhor se seguirem o nobre exemplo dos fiéis seguidores de Cristo, tais como os filhos de Elamã, Moroni, Joseph Smith e os intrépidos pioneiros, e se escolherem permanecer fiéis aos mandamentos do Pai Celestial, como eles fizeram. Desejo de todo o coração e oro para que vocês sejam sábios o bastante para aprenderem as lições do passado. Vocês não têm que gastar tempo sendo um Lamã ou Lemuel para saberem que é muito melhor ser um Nefe ou um Jacó. Não têm que seguir o caminho que Caim ou os ladrões de Gadianton seguiram para perceberem que a iniquidade nunca foi felicidade. E não precisam permitir que sua comunidade se torne como Sodoma e Gomorra para entenderem que esse não é um bom lugar para criar os filhos. Aprender as lições do passado permite que vocês caminhem corajosamente na luz, sem correr o risco de tropeçar na escuridão. É assim que deve ser. Este é o plano de Deus. O pai e a mãe, o avô e a avó, ensinando seus filhos e netos, e os filhos aprendendo com eles, e depois sendo uma geração mais justa, vivendo suas próprias experiências e tendo as próprias oportunidades. Aprender as lições do passado permite que vocês desenvolvam um testemunho sobre o sólido alicerce da obediência, da fé e do testemunho do Espírito. É claro que não é suficiente aprender essas lições como se fossem apenas história e cultura. Aprender os nomes, as datas e a sequência dos eventos do texto não vão ajudar muito, a não ser que o significado e a mensagem estejam escritos em seu coração. Nutridas pelo testemunho e regadas pela fé, as lições do passado podem criar raízes em seu coração e tornar-se uma parte vital de quem vocês são. No final, o que realmente importa, como sempre, é a sua própria fé e testemunho. É isso que faz a diferença, meus jovens irmãos e irmãs. É assim que vocês sabem. É assim que vocês evitam os erros do passado e elevam sua espiritualidade para o nível seguinte. Se vocês estiverem abertos e receptivos aos sussurros do Espírito Santo em sua vida, entenderão as lições do passado, e elas serão gravadas em sua alma pelo poder de seu testemunho. E como vocês adquirem um testemunho assim? Bom, não existe nenhuma nova tecnologia para isso, nem jamais haverá. Não dá para pesquisar no Google sobre como ganhar um testemunho. Não podem adquirir fé enviando uma mensagem de texto. Vocês ganham um testemunho forte, capaz de mudar sua vida do mesmo jeito de sempre. O processo não mudou. Ele vem com o desejo, o estudo, a oração, a obediência e o serviço. É por isso que os ensinamentos dos profetas e apóstolos no passado e no presente são tão relevantes em sua vida hoje, como sempre o foram.
Oro para que vocês encontrem alegria e felicidade no futuro, aprendendo as grandes e eternas lições do passado. É minha oração por todos vocês, por meus netos e por todos os jovens da igreja, onde quer que estejam. Isso eu ofereço em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta vida mortal pode ser uma jornada difícil, mas o destino final é realmente glorioso. Cristo expressou o seguinte a seus discípulos: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu objetivo nesta tarde tem duas partes. Primeiro, abordar algumas pedras de tropeço da fé. E segundo, descrever como o plano de nosso Pai é suficientemente grande para incluir todos os seus filhos. Nos dois últimos anos, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, aumentou drasticamente a discussão a respeito de nossa fé e crenças. Isso não é novo. É algo que aconteceu periodicamente ao longo da história da Igreja. Em 1863, Charles Dickens, o escritor inglês, subiu a bordo do navio de passageiros Amazon que rumava para Nova York. Seu propósito era fazer uma reportagem sobre os conversos santos dos últimos dias que emigravam para edificar a igreja no oeste dos Estados Unidos. Havia milhares de conversos que já tinham emigrado, e muito tinha sido escrito sobre eles e suas crenças, especialmente nos meios de comunicação ingleses. A maioria do que foi escrito era desfavorável. Subi a bordo do seu navio, descreveu Dickens, para depor contra eles, se assim o merecessem, como eu acreditava inteiramente. Para meu grande assombro, eles não mereciam. Depois de observar os conversos e se misturar com eles, Dickens ficou muito impressionado e descreveu aqueles conversos ingleses, em sua maioria trabalhadores braçais, dizendo que eram, em seu nível, a fina nata da Inglaterra. Tem havido dois tipos de relatos contrastantes em relação à igreja. Por um lado, os membros justos e seu modo de vida têm geralmente sido descritos favoravelmente. Aqueles que conhecem pessoalmente os santos dos últimos dias ou tiveram a oportunidade de observá-los de perto têm a mesma opinião relatada por Charles Dickens há mais de 150 anos. Devido à inspiradora doutrina da restauração, os membros se regozijam no Evangelho e encontram alegria e satisfação na igreja. Somos vistos favoravelmente quando vivemos os ensinamentos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Quando os membros não vivem os ensinamentos, podem ser uma pedra de tropeço para os que não pertencem à igreja. Ao contrário dos relatos favoráveis sobre os membros justos, a descrição que é feita da igreja e de sua doutrina muitas vezes tem sido falsa, injusta e negativa. Devemos reconhecer que algumas descrições do cristianismo, de modo geral, também têm sido muito negativas. Essa atitude em relação à nossa doutrina não é de surpreender. Em Doutrina e Convênios, o Senhor disse que haverá alguns que levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus, e alguns que desviam de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. Certos anúncios afixados nos ônibus de Londres demonstram a polarização que existe em relação à religião em geral. Alguns ateus, agnósticos e descrentes exibem anúncios pagos nos ônibus vermelhos de 2 andares de Londres, com os dizeres: provavelmente não existe Deus. Pare de se preocupar e desfrute a vida. Anúncios pagos por cristãos declaram: sem dúvida alguma existe Deus, seguindo-se a mensagens inspiradoras. Os descrentes acham difícil aceitar os milagres do Velho e do Novo Testamentos, bem como o nascimento de Cristo de uma virgem e sua ressurreição. Eles veem esses acontecimentos com o mesmo ceticismo com que vem o aparecimento de Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o profeta Joseph Smith. Não aceitam a possibilidade de um plano celestial presidido por um ser supremo. Não têm fé.
Minha principal preocupação é com as pessoas honradas deste mundo que têm a mente aberta para a fé religiosa, mas sentem-se desanimados ou confusos devido às doutrinas incorretas. Por exemplo, em relação à doutrina de que ainda existe, algumas pessoas muito íntegras têm certeza de que a igreja não pode ser verdadeira, porque lhes foi ensinado que os céus estão fechados. E por isso acreditam que não haverá nenhuma revelação, escritura ou pronunciamento adicional do céu. Quero enfatizar que essa crença amplamente difundida não tem base nas escrituras, mas é uma pedra de tropeço para alguns. Num best-seller recente, o autor usa como princípio de analogia o interessante fato de que durante séculos todos os europeus acreditaram que só existissem cisnes brancos. Somente depois da descoberta da Austrália se descobriram cisnes de cores diferentes. O autor usa essa analogia para explicar acontecimentos que realmente ocorreram, mas não eram esperados. Ao pensar nessa analogia, dou-me conta de que muitas pessoas se recusam a pesquisar seriamente a igreja, porque acreditam que não pode haver revelação nesta dispensação. Um converso, que hoje é presidente de missão, descreveu essa dificuldade que enfrentou quando pesquisava a igreja. Ele disse: ensinaram-me a vida inteira que nunca mais haveria profetas e apóstolos novamente na terra. Portanto, aceitar Joseph Smith como profeta foi uma grande pedra de tropeço. Contudo, ele declarou que, ao orar, recebi um testemunho de que o Evangelho havia realmente sido restaurado na terra e de que Joseph Smith era realmente um profeta de Deus. Para muitas dessas pessoas que tinham a mente aberta para a fé religiosa, uma questão era particularmente problemática. Tinham dificuldade em reconciliar a doutrina correta de que temos um Pai Celestial amoroso com a doutrina incorreta de que a maioria da humanidade seria condenada ao inferno eterno. Essa era uma importante questão para meu trisavô, Phineas Walcott Cook. Ele nasceu em 1820, em Connecticut. Em seu diário, anotou que havia feito um convênio com o senhor de servilho, se conseguisse descobrir a maneira de fazê-lo. Frequentou muitas igrejas, e em uma delas foi-lhe pedido que testificasse, me filiasse à igreja e me tornasse cristão. Sua resposta foi que não sabia qual deveria filiar-se, porque havia muitas. Uma doutrina que considerava particularmente importante era a seguinte: fui muitas vezes criticado por desejar uma salvação mais liberal para a humanidade, para a família dos homens. Não podia acreditar que o Senhor havia criado uma parte para ser salva e uma parte para ser condenada para toda a eternidade. Por causa dessa doutrina, permitiu que seu nome fosse retirado dos registros da religião protestante. Quando os missionários sul lhe ensinaram a verdadeira doutrina do plano de salvação em 1844, ele foi batizado. A mesma fé que Phineas tinha na amorosa misericórdia do Senhor e no seu plano de felicidade era uma coisa comum entre muitos homens e mulheres honrados, embora os ensinamentos de suas próprias igrejas fossem muito deprimentes. O líder da igreja anglicana e estudioso Frederick Farrar, autor de A Vida de Cristo, lamentava em seus sermões proferidos na abadia de Westminster que um ensinamento comum nas igrejas protestantes em relação ao inferno estava incorreta. Declarava que a definição de inferno, que incluía tormento sem fim e condenação eterna, resultava de erros de tradução do hebraico e do grego para o inglês, na versão do rei Jaime da Bíblia. Farrar também observava que a constante manifestação de um amoroso Pai Celestial, que aparecia em toda a Bíblia, era uma prova adicional de que a definição de inferno e condenação usada na tradução inglesa estava incorreta. Lord Tennyson, em seu poema In Memoriam, expressou esse profundo sentimento. Depois de declarar: acreditamos que de alguma forma o bem será o resultado final do mal. Ele prosseguiu dizendo que nada acontece sem motivo, que nenhuma vida será destruída ou lançada como refúgio no abismo quando o plano de Deus estiver concluído. Na época em que Joseph Smith recebeu revelações e organizou a igreja, a grande maioria das igrejas ensinava que a expiação do Salvador não proporcionaria salvação à maior parte da humanidade. O preceito comum era de que poucos seriam salvos e a imensa maioria seria condenada à tortura sem fim, da mais terrível e
indescritível intensidade. A maravilhosa doutrina revelada ao profeta Joseph desvendou-nos um plano de salvação que se aplica a toda a humanidade, inclusive àqueles que não ouviram falar de Cristo nesta vida, as crianças que morrem antes da idade da responsabilidade e aqueles que não têm entendimento. Ao morrer, os espíritos justos passam temporariamente a viver num estado chamado paraíso. Alma Filho ensinou que o paraíso é um estado de descanso, um estado de paz, onde o justo descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Os espíritos iníquos habitarão na prisão espiritual, que às vezes é chamada de inferno. Sua descrição é a de um lugar terrível e escuro, onde os que temem a indignação da ira de Deus permanecem até a ressurreição. Contudo, graças à expiação de Jesus Cristo, todos os espíritos abençoados com o nascimento serão no final ressuscitados com a reunião do espírito e do corpo e herdarão reinos de glória que são superiores à nossa existência aqui na Terra. As exceções se restringem àqueles que, como Satanás e seus anjos, deliberadamente se rebelarem contra Deus. Na ressurreição, a prisão espiritual ou inferno libertará seus espíritos cativos. Jesus veio ao mundo para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo e para santificar o mundo e purificá-lo de toda a iniquidade. O Salvador disse: "Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar." Há um resumo sucinto disso no livro de Moisés. "Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem." Depois de tudo que o Salvador sofreu pela humanidade, não é de surpreender que, ao se referir às igrejas existentes na primeira visão, ele tenha instruído Joseph para que não se unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. Em seguida, o Salvador deu início à restauração de sua doutrina verdadeira, referente ao plano de salvação e a outros princípios de salvação, tal como a doutrina de Cristo. Mas, a despeito da importância de nossas diferenças doutrinárias em relação a outras religiões cristãs, a atitude que temos em relação às outras igrejas tem sido a de evitar críticas. Elas fazem muitas coisas boas, abençoam a humanidade. Muitas ajudam seus membros a aprender a respeito do Salvador e de seus ensinamentos. Um repórter do Washington Post esteve em uma de nossas reuniões da igreja na Nigéria e entrevistou um membro novo, falando a respeito de sua conversão. O repórter declarou: "Ele disse que desceu do ônibus e caminhou até o prédio da Igreja Sud. Imediatamente gostou do que ouviu na capela, especialmente porque ninguém pregava que as pessoas das outras religiões iriam para o inferno. Esse é o mesmo sentimento que inúmeros conversos da igreja tiveram desde sua organização. Nossos líderes constantemente nos aconselham dizendo: respeitem e tenham apreço pelas pessoas que não compartilham nossa fé. Há uma enorme necessidade de cortesia e respeito mútuo entre as pessoas de diferentes crenças e filosofias. É igualmente importante que sejamos amorosos e bondosos com os membros de nossa própria religião, seja qual for seu nível de comprometimento ou atividade. O Salvador deixou bem claro que não devemos julgar uns aos outros. Isso se aplica especialmente aos membros de nossa própria família. A obrigação que temos é amar, ensinar e nunca desistir. O Senhor deu a salvação gratuitamente a todos os homens, mas ordenou a seu povo que persuadisse todos os homens a se arrependerem. Evidentemente, o desejo de nosso coração é não apenas receber salvação e imortalidade, mas também alcançar a vida eterna na presença do amoroso Pai Celestial e de nosso Salvador no Reino Celestial, com nossa família. Só podemos alcançar a vida eterna por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Aqueles antigos conversos europeus que Dickens conheceu a bordo do navio Amazon haviam superado muitas pedras de tropeço. Tinham testemunho de que a revelação vem do céu e de que havia novamente profetas e apóstolos na terra. Tinham fé no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Tinham compreendido o destino sublime que lhes estava reservado. Não tinham receio da árdua viagem que iniciavam, e seu destino final não era realmente o Vale do Lago Salgado. Seu verdadeiro destino
era o paraíso, depois de enfrentarem fielmente esta vida e depois da exaltação no reino celestial. É por isso que os santos dos últimos dias, tanto no passado quanto hoje, cantam a última estrofe do hino: Vinde, ó santos, com fé e grande expectativa. Chegando à morte, tudo irá bem. Vamos paz todos ter, livres das lutas e dores também, com os justos viver. O Pai amoroso proporcionou um plano abrangente e compassivo para seus filhos, que salva os vivos, redime os mortos, resgata os condenados e glorifica todos os que se arrependerem. Embora nossa jornada seja cheia de tribulações, o destino final é verdadeiramente glorioso. Regozijo-me no grande plano de salvação, que é grande o suficiente para incluir todos os filhos do Pai Celestial. Sinto pela expiação de Jesus Cristo uma gratidão que está além de minha capacidade de exprimir. Presto testemunho dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora Trabalhamos Hoje. Ao término do hino, ouviremos os elders Kevin W. Pearson e Rafael E. Pino, dos 70. Depois de seus discursos, ouviremos o elder Richard G. Scott, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Últimos dias. Humildemente convido a companhia do Espírito Santo ao discutirmos um princípio vital do Evangelho: fé no Senhor Jesus Cristo. Reconheço com profunda gratidão e amor os grandes exemplos de fé e fidelidade que vi em minha própria vida. Para meus bons pais, minha família, meus líderes do sacerdócio, queridos missionários, filhos maravilhosos e uma preciosa companheira eterna, expresso meu profundo amor e gratidão. Reconheço minha necessidade e desejo de ter mais fé, como discípulo e testemunha de Cristo. Nunca senti tamanha necessidade de fé em minha vida quanto agora. Como pais, fomos ordenados a ensinar nossos filhos a compreender a doutrina da fé em Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso exige mais do que simplesmente reconhecer a fé como princípio do Evangelho. Ter fé é ter confiança em algo ou alguém.
A fé verdadeira precisa centralizar-se em Jesus Cristo. A fé é um princípio de ação e poder. Exige que façamos e não apenas acreditemos. Fé é um dom espiritual de Deus, que vem por meio do Espírito Santo. Exige compreensão e conhecimento corretos de Jesus Cristo, seus atributos divinos e caráter perfeito, seus ensinamentos, expiação, ressurreição e poder do sacerdócio. A obediência a esses princípios desenvolve a plena confiança nele e em seus servos ordenados, e a certeza de suas bênçãos prometidas. Não há outra coisa da qual possamos ter certeza tão absoluta. Não há outro alicerce na vida que nos proporcione essa mesma paz, alegria e esperança. Nos momentos incertos e difíceis, a fé é realmente um dom espiritual digno de nossos maiores esforços. Podemos dar a nossos filhos instrução, lições, atividades esportivas, artes e posses materiais. Mas se não lhe dermos fé em Cristo, pouco teremos feito por eles. A fé é estimulada ao ouvirmos o testemunho daqueles que a possuem. Seus filhos sabem que vocês sabem? Eles percebem e sentem sua convicção? Uma fé forte é desenvolvida pela obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Elder Bruce R. McConkie ensinou: fé é um dom de Deus, concedido como recompensa pela retidão pessoal. Sempre é concedida quando a retidão está presente. E quanto maior for a obediência às leis de Deus, maior será a investidura de fé. Se desejarmos mais fé, precisamos ser mais obedientes. Quando ensinamos nossos filhos por meio de exemplo ou preceito a serem negligentes ou inconstantes na obediência aos mandamentos de Deus, impedimos de que eles recebam esse dom espiritual essencial. A fé exige uma atitude de total obediência, mesmo nas coisas pequenas e simples. O desejo é uma partícula de fé que se desenvolve dentro de nós quando sentimos a verdade divina. É como se fosse uma fotossíntese espiritual. A influência do Espírito Santo, agindo na luz de Cristo que há dentro de todo ser humano, produz o equivalente espiritual a uma reação química, uma emoção, uma mudança de coração ou um desejo de saber. A esperança se desenvolve à medida que as partículas de fé se tornam moléculas e ocorre o simples empenho de viver os princípios verdadeiros. À medida que se desenvolve padrões de obediência, as benções específicas associadas a elas são reconhecidas e surge a crença. Desejo, esperança e crenças são formas de fé, mas a fé, como princípio de poder, resulta de um padrão constante de conduta e atitude obediente. A retidão pessoal é uma decisão individual. A fé é um dom de Deus, e quem a possui pode receber imenso poder espiritual. Há uma qualidade de fé que se desenvolve quando concentramos todo o nosso coração, poder, mente e força. Ela é vista e sentida nos olhos de um grande missionário, de uma jovem valorosa e virtuosa, de mães, pais e avós justos. Pode ser vista na vida de pessoas jovens e idosas em todas as terras e culturas, falando todos os idiomas, em todas as situações e condições de vida. São os olhos da fé mencionadas pelo profeta Alma. A capacidade de concentrar-nos e de ser firmes, apegando-nos firmemente a princípios verdadeiros, sem hesitar, mesmo quando a névoa da escuridão que enfrentamos for muito densa. Essa qualidade de fé é extremamente vigorosa. Contudo, é preciso que haja oposição em todas as coisas. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro. O mesmo acontece com a fé. Talvez seja tentador escolher a dúvida e a descrença em vez da fé. Quando Jesus retornou da transcendental experiência espiritual no Monte da Transfiguração, foi abordado por um pai desesperado, cujo filho,
precisava de ajuda. O pai implorou: se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. A fé e o medo não podem coexistir. Um dá lugar ao outro. A verdade pura e simples é que todos precisamos edificar constantemente a fé e vencer as fontes da descrença destrutiva. Os ensinamentos do Salvador em relação à semelhança da fé com uma semente de mostarda reconhecem essa realidade. Pensem nisso da seguinte forma: a quantidade de fé que possuímos para usar é reduzida por nossas fontes de dúvida e descrença. Vocês podem perguntar a si mesmo: meu saldo de fé é positivo ou negativo? Se sua fé excede sua dúvida e descrença, a resposta provavelmente será um saldo positivo. Se você permite que as fontes de dúvida e descrença o manipulem, então a resposta poderá ser um saldo negativo. Temos, porém, uma escolha. Alcançamos aquilo no qual nos concentramos constantemente. Como há oposição em todas as coisas, há forças que corroem nossa fé. Alguns são resultados diretos da influência de Satanás. Mas outras, não podemos culpar ninguém a não ser nós mesmos. Essas decorrem de tendências pessoais, atitudes e hábitos que podemos aprender a mudar. Chamam essas influências de os 6 destrutivos. À medida que eu os descrever, ponderem a influência deles sobre vocês e seus filhos. O primeiro é a dúvida. A dúvida não é um princípio do Evangelho. Não vem da luz de Cristo ou da influência do Espírito Santo. A dúvida é uma emoção negativa relacionada ao medo. Resulta da falta de confiança em nossa própria capacidade ou habilidade. Não condiz com nossa identidade divina como filhos de Deus. A dúvida leva ao desânimo. O desânimo decorre de expectativas frustradas. O desânimo crônico resulta com expectativas mais baixas, menor esforço, desejo enfraquecido e maior dificuldade em sentir e seguir o Espírito. O desânimo e o desespero são a antítese da fé. O desânimo leva à distração, ou à falta de enfoque. A distração elimina o próprio enfoque exigido pelos olhos da fé. O desânimo e a distração são duas das mais eficazes armas de Satanás, mas também são maus hábitos. A distração leva à falta de diligência, um compromisso menor de permanecer leal e fiel e de seguir adiante a despeito das dificuldades e decepções. A decepção é uma parte inevitável da vida, mas não precisa levar à dúvida, ao desânimo, à distração ou à falta de diligência. Se não for revertido, este caminho acabará levando à desobediência, que corrói a própria base da fé. Muito frequentemente, o resultado é a descrença. Isso é, a recusa consciente ou inconsciente em acreditar. A descrença é o estado mencionado nas Escrituras como a decisão de endurecer o coração. É a perda da sensibilidade. Esses 6 destrutivos, dúvida, desânimo, distração, falta de diligência, desobediência e descrença, todos eles corroem e destroem nossa fé. Temos a escolha de evitá-los e vencê-los. Uma época desafiadora exige maior vigor espiritual. Ponderem cuidadosamente a promessa do Salvador. Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. Declaro humildemente que Deus, nosso Pai Celestial, vive e ama cada um de seus filhos. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Ele vive e dirige pessoalmente sua igreja por intermédio do presidente Monson, seu profeta ungido. Porque ele vive, sempre haverá uma resplendente esperança diante de nós. Em uma família de fé, não há por que haver temor ou dúvida. Escolham viver pela fé e não pelo medo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Certa manhã de domingo, há alguns anos, recebi um telefonema do irmão Omar Álvarez, que na época servia como um de meus conselheiros no bispado. Sua filha de 3 anos havia morrido num trágico acidente. Ele contou-me o que aconteceu naquele dia da seguinte maneira. Assim que chegamos a uma das belas praias venezuelanas, nossos filhos pediram que os deixássemos brincar em um riacho perto da praia. Deixamos que fossem. Então, começamos a tirar algumas coisas do carro. 2 minutos depois, percebemos que nossos filhos estavam se afastando muito da praia. Quando fomos reuni-los, percebemos que nossa filha de 3 anos não estava com as outras crianças. Procuramos desesperadamente por ela e a encontramos flutuando perto do lugar onde estavam as outras crianças. Rapidamente a tiramos da água e algumas pessoas chegaram para ajudar a salvá-la. Mas nada pôde ser feito. Nossa filha caçula havia se afogado. Os momentos que se seguiram foram extremamente difíceis, cheios de angústia e sofrimento pela perda de nossa filha mais nova. Esse sentimento logo se transformou num tormento quase insuportável. Contudo, em meio à confusão e incerteza, a noção que nossos filhos haviam nascido sob convênio nos veio à mente. E graças a esse convênio, nossa filha nos pertencia para a eternidade. Que bênção é sermos membros da Igreja de Jesus Cristo e termos recebido as ordenanças do templo sagrado. Agora sentimos que estamos muito mais comprometidos a ser fiéis ao Senhor e a perseverar até o fim, porque queremos ser dignos das bênçãos que o templo proporciona, para que vejamos nossa filha de novo. Às vezes choramos, mas não o fazemos como aqueles que não têm esperança. Aquela família fiel compreendeu que quando a adversidade chega à nossa vida, a única fonte verdadeira de consolo é Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vários anos depois da difícil provação enfrentada pela família Álvares, testemunhei outra família fiel lidar com uma grande adversidade. Vários membros da família Quero morreram num terrível acidente automobilístico. O irmão Abraão Quero perdeu os pais, 2 irmãs, o cunhado e a sobrinha nesse acidente. O irmão Quero demonstrou uma atitude admirável ao dizer o seguinte: este é o momento de mostrar lealdade a Deus, de reconhecer que dependemos dele, que precisamos obedecer à sua vontade e que lhe somos sujeitos. Falei com meus irmãos e dei-lhes forças e coragem para compreenderem o que o presidente Kimball ensinou há muitos anos. Não há tragédia na morte, apenas no pecado. O importante não é como um homem morreu, mas sim como viveu. As palavras de Jó encheram minha alma. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E também as de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa foi uma das experiências mais espirituais que tivemos como família. Aceitar a vontade de Deus em uma situação extremamente difícil. Nas experiências pelas quais essas 2 famílias passaram, a dor e o sofrimento foram dissipados pela luz do Evangelho,
que as encheu de paz e consolo, dando-lhes a certeza de que tudo ficaria bem. Mesmo que a dor que essas famílias sentiram não se compare à agonia que o Senhor suportou no Getsemane, ela me permitiu compreender melhor o sofrimento e a expiação do Salvador. Não há enfermidade, aflição ou adversidade que Cristo não tenha sentido no Getsemane. O Senhor revelou o seguinte a Joseph Smith em Doutrina e Convênios: sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. O profeta Joseph Smith, que conhecia muito bem as tempestades da vida, exclamou angustiado durante um de seus momentos mais difíceis: Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Então, quando o profeta erguia sua voz, as consoladoras palavras do Senhor chegaram até ele, dizendo: Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade, tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos. O presidente Howard W. Hunter disse: se nossa vida e nossa fé estiverem centralizadas em Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado, nada poderá dar errado para sempre. Por outro lado, se nossa vida não estiver centralizada no Salvador e nos seus ensinamentos, nenhum outro sucesso poderá dar certo para sempre. O Salvador disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e chegaram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. É interessante notar que desceu a chuva, chegaram as enchentes, e sopraram os ventos nas duas casas. Porque viver o Evangelho não significa que escaparemos para sempre da adversidade. Ao contrário, significa que estaremos preparados para enfrentar e suportar a adversidade com mais confiança. Presto solene testemunho de que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Ele dirige sua igreja por intermédio de um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson. Se vivemos nossa vida de acordo com os ensinamentos do Salvador, sem dúvida teremos paz e consolo que somente Deus pode oferecer. Presto testemunho destas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Each member, todo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem a bênção de viver em uma época na qual o Senhor inspirou seus profetas para que proporcionassem cada vez mais acessibilidade aos templos santos. Por meio de planejamento detalhado e algum sacrifício, a maioria dos membros da Igreja pode receber as ordenanças do templo para si próprios e para seus antepassados,
e serão assim abençoados pelos convênios ali realizados. Por amar vocês, vou falar-lhes de coração para coração, sem rodeios. Tenho observado que muitas vezes as pessoas fazem grandes sacrifícios para ir a um templo distante. Porém, quando um templo é erguido nas proximidades, em pouco tempo muitos não o frequentam com regularidade. Tenho uma sugestão. Quando o templo fica a uma distância conveniente, pequenas coisas interferem em seus planos de visitá-lo. Estabeleçam metas específicas, determinando quando poderão ir ao templo e quando participarão das ordenanças. A partir daí, não permitam que nada interfira nesse plano. Esse padrão garantirá que os membros que moram perto do templo sejam tão abençoados quanto aqueles que planejam com muita antecedência uma longa viagem à casa do Senhor. Há 14 anos, decidi ir ao templo e realizar uma ordenança pelo menos uma vez por semana. Quando viajo, compenso a visita, não realizada a fim de cumprir essa meta. Tenho cumprido essa resolução e isso mudou minha vida profundamente. Alterno as atividades para que eu participe de todas as diferentes ordenanças do templo. Incentivo vocês a estabelecer sua própria meta de frequência para realizar as ordenanças disponíveis em nossos templos. O que poderia ser mais importante do que ir ao templo e participar das ordenanças sagradas? Que atividade poderia ter maior impacto e oferecer mais alegria e profunda felicidade a um casal do que irem juntos ao templo? Quero compartilhar agora outras sugestões de como obter mais benefícios por frequentar no templo. Compreendem a doutrina relacionada às ordenanças do templo, principalmente o significado da expiação de Jesus Cristo. Ao participar das ordenanças do templo, reflitam sobre seu relacionamento com Jesus Cristo e o relacionamento dele com o Pai Celestial. Esse pequeno ato vai descortinar uma compreensão maior sobre a natureza sublime das ordenanças do templo. Sempre expressam gratidão em espírito de oração pelas bênçãos incomparáveis que advêm das ordenanças do templo. Vivem cada dia de maneira de demonstrar ao Pai Celestial e a seu Filho amado o quanto essas bênçãos significam para vocês. Programem visitas regulares ao templo. Reservem tempo suficiente para fazer as coisas sem pressa no templo. Alternem as atividades para poder participar de todas as ordenanças do templo. Tirem o relógio ao entrar na casa do Senhor. Ouçam atentamente a apresentação de cada elemento da ordenança, com a mente e coração abertos. Concentrem atenção na pessoa para a qual vocês estão realizando a ordenança vicária. De vez em quando, orem para que a pessoa reconheça a importância vital das ordenanças e seja digna ou se prepare para ser digna de tirar proveito delas. Compreendem que a ordenança dos elementos só é válida para a eternidade depois de ter sido selado pelo Santo Espírito da promessa. Isso exige que, além do véu, ambas as pessoas sejam dignas e desejem que os elementos sejam eternos. Se vocês ainda não foram
selados como casado no templo, consideran esa escritura. Na glória celestial há 3 seus ou graus. E para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nessa ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obter-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Gostaria de relatar uma experiência de um antepassado de minha esposa, Janine. O comentário que ela fez mostra o impacto que um templo pode ter em nossa vida. Aos 31 anos de idade, ela recebeu um chamado de Brigham Young para servir no templo de Nauvoo, onde todas as ordenanças possíveis foram realizadas antes de o templo ser abandonado. É o que ela escreveu. Muitas foram as bênçãos que recebimos na casa do Senhor, o que nos trouxe alegria e consolo. Em meio a todas as tristezas que sofremos, foi o que nos deu fé em Deus. Sabíamos que Ele nos guiaria e nos ampararia na jornada que estava à nossa frente. Se não fosse pela fé e conhecimento que recebemos no templo de Nauvoo e a influência do Espírito do Senhor, nossa jornada ter-nos-ia sido impossível. Em nossas paupérrimas condições, teria sido como caminhar para a morte provável, mas tínhamos fé em nosso Pai Celestial. Pusemos nossa confiança nele e obtivemos a convicção de que éramos seu povo escolhido, aquele que havia recebido seu Evangelho. Em vez de tristeza, sentimos-nos rejubilar no dia de nossa salvação. Desejo agora falar do significado especial que o templo tem para mim. Parte desta mensagem vai ser sensível. Por isso, peço suas orações para que eu não fique muito emotivo ao anunciá-lo. Há 14 anos, o Senhor levou minha esposa para o outro lado do véu. Amo-a de todo o coração. Mas nunca reclamei, porque sei que foi a vontade dele. Nunca questionei o porquê, mas perguntei o que ele deseja que eu aprenda com essa experiência. Creio ser uma boa forma de enfrentar as coisas desagradáveis em nossa vida, sem reclamar, mas agradecendo ao Senhor pela confiança que Ele deposita em nós quando nos dá a oportunidade de vencer as dificuldades. Fomos abençoados com filhos. Uma filha, nossa primogênita, continua a ser uma grande bênção em nossa vida. Uns 2 anos depois, nasceu-nos um filho, a quem chamamos Richard. Mais alguns anos, e nasceu-nos outra filha. Ela faleceu após viver apenas alguns minutos. Nosso filho Richard nasceu com uma anomalia cardíaca. Disseram-nos que, a menos que ele fosse curado, havia pouca probabilidade de que ele vivesse mais do que 2 ou 3 anos. Isso aconteceu há muito tempo, quando técnicas reparadoras em tais casos eram desconhecidas. Foi uma bênção encontrar um lugar em que os médicos concordaram em tentar fazer a cirurgia necessária. A cirurgia tinha que ser feita com o coração batendo. O procedimento foi realizado apenas 6 semanas depois do nascimento e da morte de nossa filha. Ao terminar a operação, o médico nos informou que havia sido um sucesso.
E pensamos, como era maravilhoso. Nosso filho poderia ter um corpo forte, poderá correr, caminhar e crescer. E expressamos profunda gratidão a Deus. Apenas uns 10 minutos depois, o mesmo médico veio até nós com uma fisionomia abatida e nos disse: seu filho morreu. Parece que o choque da operação foi maior do que seu corpinho pôde suportar. Mais tarde, já à noite, abracei minha esposa e disse-lhe: não precisamos nos preocupar, porque nossos filhos nasceram dentro do convênio. Temos a garantia de que os teremos conosco de novo no futuro. Agora temos uma razão para viver vidas extremamente dignas. Temos um filho e uma filha que foram para o reino celestial, porque faleceram antes dos 8 anos de idade. Esse conhecimento nos deu grande consolo. Regozijamos no conhecimento de que todos os nossos 7 filhos estão selados a nós para essa vida e para a eternidade. Essa provação não foi um problema para nós, porque quando vivemos em retidão e recebemos as ordenanças do templo, tudo o mais está nas mãos do Senhor. Podemos fazer o melhor que pudermos, mas no final tudo depende dele. Quando vivemos em retidão, nunca devemos reclamar sobre o que acontece em nossa vida. Há 14 anos o Senhor decidiu que não era necessário que minha esposa continuasse nesta terra. E por isso, Ele a levou para o outro lado do véu. Confesso que há momentos em que é difícil não poder falar com ela. Mas eu não reclamo. O Senhor, em momentos importantes de minha vida, tem me permitido sentir a influência dela através do véu. O que estou tentando ensinar é que, se guardamos os convênios que fizemos e se vivemos em retidão para merecer as bênçãos prometidas nas ordenanças, aconteça o que acontecer, não há razão para preocupações ou para desesperança. Sei que terei o privilégio de estar com minha bela esposa, a quem amo de todo o coração, e com aqueles filhos que estão com ela do outro lado do véu, em virtude das ordenanças que foram realizadas no templo. Que bênção é ter outra vez na terra a autoridade do selamento, não apenas para esta vida mortal, mas para as eternidades. Sou grato ao Senhor por ter restaurado seu Evangelho em sua plenitude, inclusive as ordenanças necessárias para sermos felizes neste mundo e para vivermos eternamente felizes no futuro. Esta é a obra do Senhor. Jesus Cristo vive. Esta é sua igreja. Sou testemunho dele. Sua expiação é o alicerce que torna efetiva e duradoura cada ordenança realizada nos templos. Disso eu testifico com toda a capacidade que tenho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembramos a todos os irmãos sobre a reunião geral do sacerdócio a ser realizada no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. O Programa Nacional do Coro do Tabernáculo será transmitido amanhã, de 12:30 às 13 horas, horário de Brasília.
E logo a seguir terá início a sessão da manhã de domingo da conferência. Agradecemos ao coro combinado dos Institutos de Religião da área Salt Lake pela música maravilhosa que nos ofereceu nesta tarde. O Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos, será o último orador desta sessão. Após seu discurso, o coro cantará Ao partir, cantemos. Ao término da música, a oração de encerramento será feita pelo Elder Douglas L. Callister, dos 70. Elder Nelson. Juntamente com vocês, meus queridos irmãos e irmãs, expresso amor e admiração ao Elder Neil A. L. Anderson. Seu chamado para o santo apostolado veio do Senhor, como revelado ao seu profeta, o presidente Thomas S. Monson. Durante toda a vida, o presidente Monson aprimorou sua capacidade de ouvir a vontade do Senhor. Da mesma forma que o Salvador submetia sua vontade ao Pai Celestial, assim também o profeta submete sua vontade ao Senhor. Obrigado, presidente Monson, por desenvolver e usar esse poder. Nós o felicitamos, Elder Anderson, e oramos por você. Nossas orações seguem modelos e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensinou a orar. Podemos aprender muitas lições importantes com suas orações. Podemos começar com a oração do Pai Nosso e acrescentar lições extraídas de outras orações que ele ofereceu. Prestem atenção às lições enquanto repito a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. A oração do Senhor está registrada 2 vezes no Novo Testamento e 1 vez no livro de Mórmon. Encontra-se também na tradução de Joseph Smith da Bíblia, onde são fornecidos esclarecimentos dessas 2 sentenças. Primeiro, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E em segundo, não nos deixes ser levados à tentação, mas livra-nos do mal. O esclarecimento sobre o perdão é apoiado por outras declarações do Mestre. Disse ele a seus servos: como vos tendes perdoado uns aos outros vossas ofensas, assim também eu, o Senhor, vos perdoo. Em outras palavras, se alguém quiser ser perdoado, deve primeiro perdoar. O esclarecimento sobre a tentação é útil, pois certamente não seríamos induzidos à tentação pela deidade. O Senhor disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Embora as 4 versões da oração do Senhor não sejam idênticas, todas elas se iniciam com a saudação a nosso Pai, indicando um relacionamento íntimo entre Deus e seus filhos. A frase santificado seja o teu nome reflete o respeito e a atitude de adoração que devemos sentir ao orarmos. Seja feita a tua vontade expressa um conceito que debateremos mais tarde. Seu pedido do pão nosso de cada dia também inclui a necessidade de alimento espiritual. Jesus, que se denominou o pão da vida, fez uma promessa: aquele que vem a mim não terá fome. E quando partilhamos dignamente dos emblemas sacramentais, recebemos ainda a promessa de que podemos ter sempre conosco seu Espírito. Esse é um sustento espiritual que não pode ser conseguido de nenhuma outra forma. Ao encerrar sua oração, o Senhor reconhece o grande poder e glória de Deus, terminando com Amém.
Nossas orações também terminam com amém. Embora seja pronunciado diferentemente nos diversos idiomas, seu significado é o mesmo. Significa fielmente ou verdadeiramente. Acrescentar amém confirma solenemente um discurso ou uma oração. Os que concordam devem adicionar, cada um audível amém, significando, essa é também minha declaração solene. O Senhor prefaciou sua oração pedindo primeiro aos seus seguidores que evitassem vãs repetições e que orassem dessa maneira. Portanto, a oração do Pai Nosso serve como um modelo a ser seguido por seus discípulos e não como um texto a ser decorado e recitado repetitivamente. O Mestre quer simplesmente que oremos pedindo a ajuda de Deus enquanto nos esforçamos constantemente para resistir ao mal e viver retamente. Outras orações do Senhor também são instrutivas, especialmente suas orações intercessórias. Elas recebem esse nome porque o Senhor intercedeu por meio de oração ao seu Pai em benefício de seus discípulos. Projetem na mente o Salvador do mundo ajoelhado em oração, como se encontra em João capítulo 17. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, tendo consumado a obra que me deste a fazer, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Aprendemos, por essa oração do Senhor, a intensidade com que ele sente sua responsabilidade como nosso mediador e advogado junto ao Pai. Com essa mesma intensidade, devemos sentir nossa responsabilidade de guardar seus mandamentos e perseverar até o fim. Uma oração intercessória foi também feita por Jesus pelo povo da América Antiga. O registro declara que ninguém pode calcular a extraordinária alegria que nos encheu a alma na ocasião em que o vimos orar por nós ao Pai. Então, Jesus acrescentou: Bem-aventurados sois por causa de vossa fé. E agora, eis que é completa a minha alegria. Jesus incluiu um apelo para que fossem unos. Pai, disse ele, rogo-te por eles, para que creiam em mim, a fim de que eu esteja neles, como tu, Pai, estás em mim, para que sejamos um. Nós também podemos orar para sermos unos. Podemos orar para sermos unos de coração e pensamento com o ungido do Senhor e com nossos entes queridos. Podemos orar por compreensão mútua e respeito entre nós e nosso próximo. Se realmente nos importarmos com os outros, devemos orar por eles. Orai uns pelos outros, ensinou Tiago, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor deu outras lições a respeito da oração. Ele disse a seus discípulos que deveis sempre orar ao Pai em meu nome. Além disso, o Senhor acentuou: orai ao Pai no seio de vossa família, sempre em meu nome. Obedientemente, aplicamos essa lição quando oramos ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Outra oração do Senhor ensina uma lição que é repetida em 3 versículos consecutivos. Pai, graças te dou por teres conferido o Espírito Santo a estes que escolhi. Pai, rogo-te que dês o Espírito Santo a todos os que crerem em suas palavras. Pai, deste-lhes o Espírito Santo porque creem em mim.
Se a companhia do Espírito Santo é tão importante, nós também devemos pedi-la. Devemos, da mesma forma, ajudar todos os conversos e nossos filhos a cultivar o dom do Espírito Santo. Ao orarmos assim, o Espírito Santo pode tornar-se uma força vital para o bem em nossa vida. O Senhor ensinou diversas maneiras de aprimorar nossas orações. Ele disse, por exemplo, que o canto dos justos é uma prece a mim e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. A oração pode também ser aprimorada pelo jejum. O Senhor disse, vos dou um mandamento de que continueis em oração e jejum a partir de agora. Um apelo relativo à sabedoria ao jejuar foi feito pelo presidente Joseph F. Smith, que acautelou-nos, dizendo, não há necessidade de excessos. Um homem pode jejuar e orar até morrer. No entanto, isso não é necessário nem sábio. O Senhor poderá atender a uma oração simples oferecida com fé, com meia dúzia de palavras, e reconhecerá um jejum que não tenha continuado além de 24 horas, tão pronta e eficientemente quanto responderá a uma oração de 1000 palavras e um jejum de um mês. O Senhor aceitará aquilo que for suficiente, com muito mais prazer e satisfação do que aquilo que for demais e desnecessário. O conceito de demais e desnecessário pode também aplicar-se à extensão de nossas orações. Uma oração de encerramento de uma reunião na igreja não precisa incluir um resumo de cada mensagem e não deve tornar-se um discurso não programado. As orações particulares podem ser tão compridas quanto queiramos, mas as orações públicas devem ser súplicas curtas para que o Espírito do Senhor esteja conosco ou declarações breves de gratidão pelo que aconteceu. Nossas orações podem ser aprimoradas de outras maneiras. Podemos usar palavras certas, pronomes especiais com referência à deidade. Enquanto as maneiras mundanas do vestir e do falar diário se tornam mais descuidadas, foi-nos pedido que protejamos a linguagem formal e apropriada da oração. Usamos em nossas orações os pronomes respeitosos ti, tu, teu e tua, em vez de você, seu, sua. Fazer isso nos ajuda a ser humildes. Isso também pode aprimorar nossas orações. As Escrituras declaram o seguinte: "Sê humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações." A oração se inicia por iniciativa individual. Eis que, diz o Senhor, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Essa porta é aberta quando oramos ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Quando devemos orar? Sempre que desejarmos. Alma ensinou: aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres e Ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Jesus lembrou a seus discípulos que não cessassem de orar em seu coração. O costume dos membros da igreja é ajoelhar-se na oração familiar de manhã e à noite, e também fazer orações diárias pessoais e abençoar o alimento. O presidente Monson disse: ao elevarmos ao Senhor nossas orações familiares e pessoais, façamo-lo com fé e confiança nele. E assim, ao orarmos por bênçãos temporais e espirituais, devemos todos pedir, como Jesus fez na oração do Pai Nosso: faça-se a tua vontade. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que nos resgatou com seu sangue, é nosso Redentor e nosso exemplo.
Ao término de sua missão mortal, ele orou para que sua vontade, como o Filho amado, pudesse ser absorvida pela vontade do Pai. Naquele momento crucial, o Salvador clamou: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua a glória para sempre. Assim devemos orar a Deus. Faça-se a tua vontade. E oremos sempre para que o reino do Senhor siga pela terra e seus habitantes estejam preparados para os dias em que o Filho do Homem descerá no esplendor de sua glória para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na terra. Que possamos, em nossa vida diária e em nossas horas decisivas, aplicar essas lições preciosas do Senhor. É minha oração, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father who art in heaven, Nosso amado Pai que está nos céus, agradecemos-te por esta hora em que tivemos o seu apoio, em que ouvimos testemunhos maravilhosos de testemunhos de Ti. Que possamos entender o que foi expresso e aproxima-nos de Ti, para que possamos lembrar e aliviar as nossas cargas, para que possamos nos aproximar dos céus. Agradecemos-Te pela igreja que tem o Teu nome. Reconhece as nossas forças por procurar segui-lo, pelo grande sacrifício e resgate de Teu Filho. Pedimos-te que nos abençoe, ajudando-nos a sermos fiéis, para podermos aplicar as coisas que vimos e ouvimos, e sermos decididos a sermos dignos de Ti, e sermos amados como Teus filhos e filhas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta foi a transmissão da 179ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida por um coro combinado dos Institutos de Religião da área de Salt Lake. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.